Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Então, neste canal nós trataremos de assuntos relacionados a conteúdos da psicologia, situações do cotidiano que nos coloquem de frente de alguma questão emocional, de alguma dificuldade de enfrentamento de alguma situação. Nesse ano, a gente tem percebido inúmeras situações que nos colocam de frente com situações de luto, de perda, de extremo sofrimento, catástrofes, emergências. Então, a gente precisa cuidar disso. Mas, Natiele, o que é luto? Como que a gente pode definir luto? Luto, ele não está relacionado necessariamente com a perda de um ente ou de uma pessoa querida e conhecida. Ele está relacionado também a situações, por exemplo, rompimentos de relacionamentos, finalizações de atividades que a gente se dedicou por um longo período, trabalhos que a gente encerrou e iniciou uma outra atividade, finais de ciclos, encerramento da infância, início da adolescência, final da adolescência, início da vida adulta. Então, nós passamos ao longo da vida por inúmeros processos de luto. E como que a gente pode cuidar disso? Primeiro, estando atento, entendendo que o luto ele é um processo. Hoje a gente já não entende necessariamente o luto como uma aceitação, falando agora mais especificamente da perda, dessas situações que nós temos vivido, Então a situação de Brumadinho, a situação do incêndio, que os adolescentes e as crianças faleceram no Rio de Janeiro, das situações que aconteceram em Mariana, a situação da Chapecoense, do avião de jogadores do Chapecoense que morreram. Então são perdas do Boixá, Então são perdas que nos mobilizam e nos colocam de frente com uma situação que a gente não imaginava, que a gente não pensava. A gente, em geral, não para pensar na morte, Parece que é um assunto que a gente bloqueia, não quer falar. Então, como que a gente vai pensar no luto, em cuidar do luto, se a gente não pensa na morte? Então, se colocar em contato com essa realidade é muito importante, porque uma vez que a gente entende que nós somos finitos, nós então entendemos que a gente precisa elaborar, conviver com esse processo do luto, Então, o luto hoje a gente entende ele não como mais um processo de aceitação em si, mas de processo e adaptação, Então hoje nós podemos entender que o luto é um processo. Mas como que é um processo? É um processo porque a gente passa por uma fase muito difícil de reconhecimento da perda. Então nós reconhecemos, nós nos colocamos ali empáticos com a dor do outro. Nós choramos, nós nos mobilizamos, por exemplo, um estádio inteiro de pessoas mobilizadas pela perda daqueles jogadores, Um país inteiro, fora, extra-país, Pessoas mobilizadas, sensibilizadas com a situação de Brumadinho, Daquela catástrofe, daquele acidente. Então, isso tudo nos coloca de frente com, e se fosse uma pessoa, um ente querido meu, E se fosse uma pessoa próxima, um amigo, um familiar meu? E se fosse a minha vida, Como que eu poderia pensar em cuidar disso? Então, quanto mais a gente está atento à nossa realidade, mais então a gente compreende esse processo de luto, que é um processo. Então, uma vez que eu entendo que a morte existe e que eu preciso compreendê-la como um ciclo, um processo natural da minha vida, óbvio, existem lutos mais complicados, Em geral, nas mulheres, o luto tende a produzir efeitos de complicação se a gente não consegue um espaço para falar sobre isso, Entretanto, a mulher, de alguma maneira, busca cuidar disso, A gente percebe que a mulher, ela tenta cuidar desses aspectos. O homem já tem um luto mais interditado, Então, ele já não tem um espaço social para se mobilizar, para se manifestar, para falar sobre o que ele está sentindo, Então, é importante estar atento a esses dois aspectos, Não uma regra, mas estar atento a isso. E como que a psicologia pode nos ajudar? Então, num contato, numa sessão de psicologia, num atendimento, é importante a gente poder reconhecer nossos processos de luto, Quando a gente chega no consultório e a gente vai falar sobre o luto que a gente está vivendo naquele momento, a perda de um familiar ou alguma situação das quais a gente falou aqui,
eu posso então reconhecer que eu tive outras perdas. E quando eu reconheço que eu tive outras perdas ao longo da vida e como eu lidei com elas, eu vou entendendo a minha maneira de lidar, né? Como eu desenvolvi o meu apego, né, com os meus familiares, como eu desenvolvi os meus relacionamentos. Eu pensei sobre isso, sobre essa possibilidade que alguém podia morrer, como eu me relacionei. Se colocar de frente com o luto é também perceber, né, com uma situação de extrema catástrofe, por exemplo, perceber que a gente não vai ter tempo, muitas vezes, para despedida, para reconciliação. Então, a gente precisa sempre estar atento. Por isso que falar de morte, falar de luto, é falar de vida. Porque se a gente está atento a isso, a gente vai viver uma vida mais atenta, né, mais focada naquilo que realmente é importante, cuidando melhor de nós, estando mais atentos à nossa saúde física, emocional, espiritual, né? O que nos constitui enquanto pessoas.